antes de guerra, a Síria é bem muito valorizada. Tem muitas coisas boas, muitas coisas que você não... Se você vai morar lá, você não quer sair. Quando o Estado Islâmico entrou na cidade, a gente decidiu para sair. Porque não tinha caminhos abertos, e não faltou comida e faltou eletricidade. Daí vimos que não dá para viver mais. Então decidimos sair. Meu futuro que eu planejava era bom, era para ser bom. Que era para seguir a carreira do meu pai, porque eu fazia agronomia, como ele é agrônomo, tinha a empresa dele, era para ser bom. Mas quando começou a guerra, chegou o Estado Islâmico, já quase acabou com isso, entendeu? Aí eu tentei buscar uma possibilidade melhor de vida. A primeira viagem que eu fiz na minha vida é aqui no Brasil, que eu nunca fui a outro lugar. Não. Aconteceu o terremoto no Haiti e o governo do Brasil, sendo sensível à realidade do Haiti, então convidou os haitianos vítimas do terremoto a virem aqui no Brasil. Os haitianos não têm um estatuto de refugiado, nós temos um estatuto, um visto humanitário. Por isso, nosso procedimento é diferente dos outros povos do outro país, porque nós temos um visto humanitário como imigrante, como todos os imigrantes. Também é uma escolha. Escolher como um cidadão que tem o direito de escolher, de viver aonde que ele quiser. Na verdade, no nosso tempo não tem muita opção. Então, tem só o Brasil para nós. Naquela época, os outros países não abriram a porta para os refugiados. Daí não tinha outra opção na nossa frente para escolher. Só o Brasil que abre a porta para os sírios. Daí, essa é a única opção que você tem para fugir. Sempre eu ouvia falar que o Brasil é um país desenvolvido, que tem situação bom. Com certeza era a opção melhor do que ficar no meu país. Então, ficar num país que tem guerra, qualquer opção que vai aparecer seja melhor. A gente só queria um lugar seguro para viver, que deu para nós uma possibilidade de começar ou reconstruir nossa vida aqui. Só um lugar seguro. Quando cheguei, ainda as pessoas não tinha muitos refugiados aqui no Brasil. Quando cheguei, tinha pouco. Aí as pessoas ainda começaram, me tratar como coisa interessante, que eles não têm ideia. Eu acho que se eu não fosse padre, talvez eu seria tratado de outra forma. Por ser padre, parece que eu não sofro muito, mas a pessoa que não tem um título, uma profissão, talvez que protege, que leva a pessoa a vê-la de outra forma, talvez sofre. Nós somos mais ou menos uma criança perdida num país grande, sabe? É complicado. Especialmente no começo, mas agora melhorou bem. Mas hoje no dia, quando eu pareço mais como brasileiro, que tenho mais tempo aqui no Brasil, eles já não sentem aquela novidade que eu tenho, entendeu? Eles sentem que eu sou que nem qualquer brasileiro que me trata normal. Os sírios podem ajudar os brasileiros e eles podem trabalhar e fazer parte da economia do país. O governo só abre a porta do país, mas para fazer outra você tem que se virar. Para poder chegar aonde que eu sonhava todos os dias, eu sonho todas as vezes a música. A gente tem vontade de voltar e reconstruir lá, mas sempre quando você vive em um lugar tem que pensar agora, nesse momento. Depois no futuro ninguém sabe o que vai acontecer.
Então, nesse momento, estamos aqui. Obrigado. Olá, o Telão de hoje tem um tema especial: a vida de refugiados e migrantes humanitários em Curitiba. Guerras, desastres ambientais, perseguições por motivos políticos e religiosos fazem com que o número de refugiados no mundo tenha atingido um novo e alarmante recorde. De acordo com a Acnur, a agência da ONU para Refugiados, até o ano passado foram registrados quase 60 milhões de deslocados no mundo. No Brasil, foram mais de 28 mil solicitações de refúgio atendidas em 2015, de acordo com o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE. Nessa edição, você irá acompanhar a vida dessas pessoas em Curitiba e as iniciativas voltadas para essa causa. Eu sou Ana Martins. E eu sou Luiz Alberti. Fique com a gente, o telão começa agora. Haitianos e sírios estão no centro da atual onda migratória para o Brasil. De acordo com a Pastoral do Migrante, estima-se que mais de 2.000 haitianos trabalham em Curitiba. Já para os sírios, o consulado do país no Brasil estima que ao menos 50 famílias vivem em Curitiba. Ainda assim, existem diferenças na legislação para os dois países. Entenda isso e o que determina o status de refugiado na reportagem a seguir. Quem são os refugiados? Os refugiados são pessoas que encontram, como a própria palavra diz, vão buscar refúgio numa sociedade de acolhimento. Achava que o Brasil seria um país que eu posso crescer. Existem 3 condições para que uma pessoa ou um grupo de pessoas seja considerado refugiado, né? A primeira condição é que, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, de religião, de nacionalidade, grupo social ou de opinião política, essas pessoas encontram-se de alguma forma ameaçadas no seu país. Quando eu saí do meu país, estávamos mais ou menos em 2009, estava tendo uma guerra civil muito grande e quando ainda estava começando a parte do cristianismo não estando sendo aceita ainda no Congo. A segunda condição para que uma pessoa seja reconhecida como refugiado é ela não ter nacionalidade e, de outra forma, estando fora do seu país, né, antes, tendo a sua residência habitual, não possa ou não queira regressar ao seu país em função de algumas circunstâncias que eu já mencionei. E uma terceira condição é devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Quando eu cheguei a ponto de sair do meu país, é justamente porque eu já não estava mais aguentando toda aquela violência. Os haitianos que começaram a entrar no Brasil depois de 2010, né, mais precisamente, depois que aconteceu o terremoto no Haiti, eles não são considerados refugiados. No momento que eu cheguei, o Brasil tinha muito trabalho para entender o caso dos haitianos. E porque até os haitianos demoram, eu demorei um mês para conseguir só o CPF. Quando eu cheguei em Santos, a primeira coisa que eu tive foi um choque cultural. Quase no final de 2010, eu fiz um pedido ao governo brasileiro para dar-me ao menos um documento provisório, um visto. Nosso pedido de refúgio foi cancelado. Não tivemos a oportunidade nem de defender-me, nos defender de alguma acusação que fizeram a nós. Ficamos estagnados. Estou um mês vivendo em abrigo. Hoje consegui minha passagem, certo? Para ir para Foz do Iguaçu, e de Foz do Iguaçu me vou para a Argentina. Cada um que está vivendo nessa terra tem um sonho. Eu vejo desse lado, um lado humano, eu penso que eu posso fazer algo para mudar. É uma página de uma história que eu escrevi, mas para mim que quase tem sentido, não sei, só o futuro que vai dizer o resto. Viver aqui não é fácil. Para vocês brasileiros não está sendo fácil. Para nós que não temos os papéis também não é fácil.
O acolhimento que o Brasil estava falando na mídia, para mim, nunca foi. Os migrantes aqui estão sofrendo muito. Eu sofro muito. O foco no ensino da língua portuguesa vem se mostrando como um dos principais agentes de integração dos refugiados no Brasil. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o trabalho do CELIM, o Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná, que auxilia essas pessoas no aprendizado de um novo idioma e também da cultura brasileira. Faz quanto tempo que você mora no Brasil? Eu moro aqui 7 meses atrás. Você está conseguindo se relacionar em Curitiba? Está conseguindo fazer amizades? Está conseguindo ter outros amigos? Isso. Como que é isso? Ainda eu não tenho amigas. Não tenho pessoas que pode falar com elas, porque eu falo português só um pouquinho, mais ou menos. O projeto surgiu em setembro de 2013, na verdade foi uma demanda que veio da ONG CASLA, que é a Casa Latino-Americana, que trabalha com os migrantes e refugiados aqui na cidade. Então, na época, eles escreveram para a gente no CELIM, porque o CELIM dá aula de português como língua estrangeira há mais de 20 anos. Então, é uma referência desta área, né, na cidade. E eles nos pediram ajuda, porque naquele momento eles tinham uma grande quantidade de haitianos na cidade que precisavam do curso. E daí nós fomos convidados, né, para dar conta dessa demanda, e assim surgiu o projeto, então. O projeto, o PBMI, ele abraça, ele acolhe. A gente chama de acolhimento mesmo, porque aqui a gente dá todo tipo de estrutura de como fazer documento, a gente ajuda a dar dicas do dia a dia, de como se comportar no ambiente brasileiro. Então eles vão se sentindo muito abraçados mesmo, eles se sentem acolhidos. E esse é o objetivo principal. O curso ele dura 6 meses, dura um semestre. E basicamente isso. E aí, mas só que eles vão evoluindo, vão passando de níveis. Então eles iniciam no básico, aqueles que vêm, por exemplo, os haitianos, que chegam aqui e não sabem ler e escrever, a gente trabalha com letramento. Então, eles aprendem a escrever e ler em português já. Os outros que chegam e precisam viver, trabalhar e precisam ganhar um pouco de língua, eles vão para o básico. E aí, então, isso tem uma sucessão. Assim, eles vão passando de nível a cada momento de proeficiência de língua que eles vão adquirindo. Então, trabalhar português, trabalhar essa parte da linguística, ainda mais para pessoas que estão aprendendo, adquirindo uma nova língua, é importante. E a gente acaba entrando muito no íntimo. O seu nome, os seus familiares. Então, para deixar um pouco mais tranquilo, e eles se sentirem mais à vontade, a gente sempre faz referência do país deles, da cultura deles, nunca negligenciando, sempre trazendo assim como carro-chefe, como carro forte mesmo, para que eles se sintam à vontade. Então, a cultura, nesse momento, ela é muito importante, porque ele é um trabalho tanto linguístico quanto social. E o social, a gente trabalha ele muito amplo. Eles fazem visitas a museus, a teatros. Então, a gente faz um intercâmbio cultural. Outro grande problema para os refugiados e imigrantes no Brasil é a inserção no mercado de trabalho. Sem conseguir validar o diploma ou matrícula em uma instituição, essas pessoas muitas vezes perdem anos de estudos e se veem obrigadas a trabalhar em uma atividade diferente da que exerciam em seu país de origem. Com expectativas de mudança, o Ministério da Educação aprovou em maio a possibilidade de revalidação de diplomas estrangeiros de graduação, mestrado e doutorado pelas universidades públicas brasileiras. A Universidade Federal do Paraná é a primeira do país a fazer a revalidação de diplomas e, com o projeto Migração, Refúgio e Hospitalidade, recebe alunos migrantes e refugiados para que deem continuidade a seus estudos. Estou cursando Direito no 2º ano, mas, na verdade, já sou formado em Direito lá no Haiti. Aí, quando eu cheguei aqui, eu consegui entrar no projeto, né, para entregar a faculdade. Aí, eu me sinto muito bem com isso, né, porque o meu maior sonho é de estudar mais, né. Eu fui formado em Direito, aí eu quero estudar mais, eu me sinto muito bem aí. E foi muito complicado, né. Uma pessoa que saiu do país, que estuda, né, mas quando eu cheguei, não dá para entrar na faculdade, né. Eu tenho que aprender a língua antes. É porque eu fui no projeto, tem um projeto de língua portuguesa para estrangeiros, aí na reitoria da faculdade. Eu fui e eu comecei
2 meses depois. E depois, em 2015, eu entrei na faculdade. O programa teve várias conquistas aqui internamente na universidade. Nós participamos ativamente na emissão de 2 resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade. A primeira delas é a resolução 13/14, que permite que estrangeiros portadores do visto humanitário ou na condição de refugiado possam entrar na universidade aqui, mas na linha de continuar os estudos que eles começaram nas suas faculdades lá nos seus países. Não é vestibular, né? Mas existe um procedimento de ingresso específico, né? Em havendo vagas remanescentes, algumas dessas vagas são destinadas para essas pessoas. No ano passado a gente colocou em torno de 7 alunos, que foi o primeiro ano que foi ofertado. E esse ano a gente conseguiu lançar para 18. Né? A gente tem perspectiva de abrir mais vagas, né? Conforme a política vai se assentando, né? E vai se consolidando. A primeira grande dificuldade é a língua. É a dificuldade porque muitos já estão aqui, muitos já fizeram o curso de português no Selim, lá no curso de letras, mas quando você entra na universidade você tem toda uma linguagem técnica, né? E você tem que ter um outro nível de linguagem, que aí a gente sente a maior dificuldade do nosso aluno. A universidade ela toma todo esse tipo de iniciativa porque ela acredita no potencial do outro, né? E reconhece o outro e o acolhe, tanto que o nosso programa se chama Hospitalidade porque ele tem essa ideia, né? O outro tem um potencial e a gente acha que incluí-lo vai ajudar as duas partes, né? Vai ser uma equação ganha-ganha, os dois lados vão realmente sair beneficiados, porque essas pessoas elas não tiveram outra opção, né? Tiveram que sair dos seus países por série de violações de direitos humanos que acontecem, ou por caos econômico, social. Então a gente entende que essas pessoas elas têm um potencial muito grande e que a gente não pode deixar perdido aí, né? No meio, em toda a sociedade, ou com essas pessoas fazendo trabalhos muito simples, sendo que elas têm muita coisa para nos ensinar. Então, trazendo para a universidade, a gente faz esse diálogo, né? E o diálogo só tem a acrescentar. A hora que você dialoga e reconhece o outro como sendo o outro e o inclui, né, dentro das suas relações, as duas partes vão ser beneficiadas com certeza. No projeto a gente desenvolve atividades para promover a integração dos imigrantes que chegaram no Brasil. Teve eventos ano passado que promovia a cultura, realmente para fazer essa miscigenação, para você conhecer a pessoa, o migrante ou a migrante como ser humano, muito mais do que um estrangeiro, assim, como parte de uma sociedade que todo mundo faz parte. O conhecimento que se faz aqui na universidade, ele não deve ficar pelas colunas daqui de dentro, ele tem que sair, o conhecimento tem que ter respaldo social, ter uma responsabilidade com a sociedade. E nesse momento de grande boom migratório, em que os haitianos vieram para o Brasil, eu acho que esse projeto corresponde. E na reportagem a seguir, você acompanha algumas das atividades da Prefeitura de Curitiba para a inclusão e inserção desses refugiados na sociedade. Conheça algumas das ações e adaptações dos serviços públicos voltadas para o acolhimento dessas pessoas na capital paranaense. O refugiado, quando ele sai da casa dele, quando ele sai da comunidade dele, ele não sai por uma opção, ele sai porque ele está sendo obrigado a sair de lá. Muitas vezes por guerra ou simplesmente porque o país não suporta mais ele vive na miséria. Então, ele deixa a pátria dele para procurar um lugar onde ele possa ter um mínimo de dignidade. O refugiado, quando chega aqui em Curitiba, ela pode buscar o apoio dos nossos CRAS, dos CRES, ou aqui mesmo da Assessoria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, que é uma área ligada ao gabinete do prefeito, ou mesmo se tem problemas com documentação, validação de diplomas ou de visto, elas podem procurar, por exemplo, a Defensoria Pública. Para isso, foram feitas uma série de ações
de educação em direitos humanos, de cultura em direitos humanos, adaptações nos serviços da prefeitura para que os nossos servidores, por exemplo, da área de saúde, assistência social, educação, pudessem atender os migrantes e refugiados de forma digna. E nós temos feito esse tipo de acolhimento, por exemplo, quando nós fazemos algum tipo de evento relacionado ao migrante ou ao refugiado, nós gostamos muito de usar patrimônios históricos ou patrimônios de Curitiba, como a Fundação Cultural, o Memorial. Nós gostamos de usar esse tipo de patrimônio para eles se sentirem em casa. Trabalhamos e reforçamos para que eles possam sentir, que eles se sintam aqui em Curitiba, pelo menos em casa. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Agradecemos pela sua companhia e nos vemos nas próximas edições aqui na TV Teia. Até mais. Tchau.